nós vamos falar sobre a expansão do cultivo de arroz, que alimenta metade da população global com uso de irrigação. Isso porque uma pesquisa da Embrapa apontou os benefícios da produção do arroz em sistemas intensivos com sucessão de culturas irrigadas por pivô central no Cerrado. E quem conversa comigo sobre esse assunto é o pesquisador da entidade, Adriano Castro. Adriano, desde já eu agradeço a sua participação. Seja bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, muito obrigado. Um prazer participar aí com vocês. Nós é que agradecemos. Queria que você falasse para a gente assim, sobre as vantagens do cultivo de arroz sob pivô central com relação à manutenção e melhoria do sistema de produção. Bom, são diversas vantagens da entrada do arroz nesse sistema. É uma cultura que vai ter uma utilização muito menor de água por produção, por quilo de arroz produzido. É uma cultura que entra no sistema quebrando o ciclo de pragas e doenças, né, que um problema nos sistemas intensivos de produção. É uma cultura que tem, por conta da densa palhada produzida pela cultura do arroz, existe um incremento de carbono e de matéria orgânica no solo. Então, isso é uma característica ou uma vantagem bastante interessante. A entrada do arroz no ambiente, além de propiciar a rotação de cultura por si só, propicia a rotação de princípios ativos de herbicidas no sistema, trazendo maior eficiência no controle de plantas daninhas, né, que sejam resistentes a outros herbicidas da cultura da soja, do feijão, do milho, né? É uma cultura que tem emissão zero de metano, né? Isso foi medido por colegas aqui da Embrapa. Todos esses dados que eu estou trazendo para vocês são pesquisas nossas aqui da Embrapa comprovando esses benefícios do arroz no sistema. E tem mais uma característica, uma vantagem que eu gostaria de trazer, é que por conta de todas essas vantagens, de todos esses benefícios, a cultura da soja, por exemplo, que vem cultivada pós-arroz, nós temos observado ganhos de até 20% na produtividade da cultura da soja. Bacana, olha só. Com a utilização da irrigação, seria possível expandir o cultivo de arroz no Cerrado brasileiro, é isso? E eu queria te perguntar também se é possível dizer qual seria o potencial dessa expansão. Olha, a gente tem posicionado o arroz sob pivô central na região central do Brasil, justamente porque o arroz entraria na segunda safra, né? Então, a segunda safra aqui em Goiás, Minas Gerais, em torno de Brasília, São Paulo, às vezes não tem uma distribuição de chuva tão regular. Por isso, a gente tem colocado o arroz nessa condição, em safrinha, sob pivô central, né? O arroz ainda teria toda a chuva de final de janeiro, fevereiro e março. Então, essa irrigação que viria do pivô central seria uma irrigação de salvamento, né? A irrigação que seria realizada caso haja um veranico de 3, 4, 5 dias, aí o produtor aciona os seus pivôs centrais, né? Garantindo a produtividade. E esse é o diferencial, né? O arroz está entrando no sistema, entregando produtividade de até 9 toneladas por hectare. Então, além de ser sustentável, é uma cultura bastante rentável nesse ambiente, tá? Quando a gente pensa um pouquinho fora aqui dessa região, indo mais para Pará, Rondônia, Maranhão, norte do Mato Grosso, o arroz, nesse caso, já entraria na segunda safra sem a necessidade de estar sob uma irrigação de pivô central. Bem interessante. Você comentou sobre a quebra do ciclo de pragas. Vamos falar um pouco mais, dar um pouco mais de detalhes sobre isso? Acho que é interessante para o produtor que está assistindo a gente. Bom, nós temos dados aqui já mostrando que o arroz entrando no sistema, ele diminui a população de fusário, por exemplo, de mofo branco. Existe, por exemplo, a redução da população de um nematóide que é muito problemático, que é o Pratilencos, né? Então, nós ainda precisamos quantificar todo esse conjunto de fitopatógenos que estão sendo impactados pela cultura do arroz. Nós já submetemos um projeto dentro da Embrapa que vai se ocupar de levantar essas informações do solo e desse componente de micro-organismos como um todo, mas fusário, mofo branco, pratilencos já são algumas das doenças e pragas que a gente já tem a informação de que o arroz tem um efeito positivo
na redução da população, na redução da incidência dessas pragas ou doenças. Bem interessante. E você comentou também que essa produção sob pivô central, ela pode então ser considerada mais sustentável, é isso? Posso entender dessa forma? Exatamente. Nós estamos, eu já citei, né, a pegada hídrica mais interessante, gasta-se em torno de 70% menos água para produzir 1 quilo de arroz. Essas áreas de pivô central são áreas de altíssima fertilidade, então as adubações, né, são minimizadas para a cultura do arroz. A cultura do arroz não é uma cultura tão exigente quando comparada à soja, milho, feijão. Tem alguns produtores fazendo a condução da cultura do arroz com a aplicação do nitrogênio e alguns micronutrientes, né? Então, não haveria necessidade, dependendo, cada caso é um caso, da adubação de potássio e fósforo, né? Tem todo esse benefício da matéria seca, da palhada que o arroz deixa. Nós temos um produtor aqui na região do PADEF e nós fizemos medições lá. O arroz deixou 12 toneladas de matéria seca por hectare, trazendo benefícios, né? Trazendo benefícios para essa nova agricultura que nós buscamos, né? E eu, inclusive, pedi novamente para você reforçar a importância que traz para o solo com esse tipo com a irrigação sob pivô, por favor, que eu acho que é bem interessante. Isso é muito interessante que, além de minimizar pragas e doenças essa densa palhada do arroz, você também tem um aspecto de conservação da água no solo. Então, se você tem um solo coberto por uma palhada que é densa, que é durável no solo, e é importante a gente trazer esse dado também. A relação carbono-nitrogênio da palhada do arroz é muito rica, né? Então, ao contrário de outras plantas, a palhada do arroz é uma palhada que permanece mais tempo no solo. Então, inclusive, né, salvando, vamos dizer assim, mais água, guardando essa água no solo, né, abaixo dessa palhada. Então, são uma série de benefícios. Nós estamos colocando esse arroz como um arroz verde, né, que poderia, inclusive, deveria, né, e a gente espera que o mercado adote isso o mais rápido possível, explorado no mercado como um arroz diferenciado, que tem um menor impacto ambiental, que tem essa sustentabilidade, que não tem emissão de metano, né, que reduz pulverizações nas culturas seguintes, né, que aumenta a produtividade de uma soja, de um feijão, que vai entrar no sistema de produção posteriormente. Então, a maximização, né, dos recursos disponíveis, né, em prol de uma maior produtividade. Eu tenho um dado, só para contextualizar isso para vocês, uma área que a gente acompanhou de perto aqui na região do PADEF, no entorno de Brasília. O produtor utilizou uma cultivar precoce de soja, colheu 90 sacas por hectare, plantou arroz em janeiro, colheu 135 sacas de arroz por hectare, colheu arroz e plantou feijão imediatamente, colheu 78 sacas de feijão por hectare. Em 11 meses, ele fez tirou toda essa produção da sua área e ainda deixou as 12 toneladas de matéria seca por hectare com a palhada do arroz. Então, assim, não há em nenhum outro lugar do planeta uma agricultura sendo feita com tanta qualidade, buscando essa sustentabilidade que eu acho que é o caminho que nós devemos perseguir. Com certeza. Muito obrigada pela participação, viu, Adriano? Uma ótima tarde para você. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.